Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar sobre o XPCA, que é um fiagro aí bem relevante na indústria, né? Um dos players mais relevantes, com certeza. Já está com mais de 60 mil cotistas, então isso é super relevante para os fiagros, claro. E é um fundo aí que tem chamado muita atenção de muita gente, inclusive tem alguns pontos de atenção que a gente vai conversar aqui hoje, mas claro, já deixa o seu like e seja membro do canal para ter acesso a um grupo VIP com também vídeos exclusivos, enfim. A gente está ali produzindo bastante conteúdo para os nossos membros do canal. Show de bola? E se não puder, como eu disse, só dá o like mesmo, que já ajuda bastante. Como eu estava dizendo antes, o número de cotistas aí, mais de 60 mil cotistas, super interessante, né? Uma taxa de administração bem salgada, eu sempre repito isso aqui, e é algo que acaba corroendo mesmo o resultado do fundo no longo prazo, na minha opinião. É uma taxa de administração de 1% ao ano, mais uma taxa de performance de 10% do que exceder 100% do CDI no período, né? Muito, muito alta, na minha opinião. Enfim, é algo que a gente tem que realmente aí cobrar para que se diminua, né, essas taxas nos fiagros. Um novinho, né, com a indústria nova, né, de 2021, patrimônio aí de quase 500 milhões, ou seja, já é um patrimônio aí que já vai ganhando uma certa robustez e tem tudo para crescer, né? Em relação aos comentários principais do gestor, eu marquei algumas partes principais aqui. Ao longo do mês de junho, a equipe da gestão continuou seu esforço na alocação do fundo, visando aumentar a rentabilidade e melhor diversificar o portfólio do fundo. Isso aqui é um ponto de muita atenção nos fiagros, né? A gente está sempre falando, né, que eles têm que diversificar, inclusive trocar as figurinhas repetidas. O Bernardo sempre fala isso, eu concordo muito com ele, né? Às vezes você vê a mesma figurinha repetida em vários fundos do Danilo também, né? Lá da Tica também fala muito nos monitoramentos de fiagro, então realmente é algo que a gente tem que prestar bastante atenção. Como parte desses esforços, foi adquirida em junho uma operação estruturada pela própria gestora, um CRA de risco BEVAP, usina sucroenergética com atuação no estado de Minas Gerais, com a produção de açúcar, etanol e energia elétrica. Para além dessa operação, outras operações estão em estruturação para breve desembolso. Né? Lembrando que quando se tem uma estruturação assim, ela pode demorar alguns meses, né? É normal essa demora de um pequeno delay, né, de alguns meses. O que não pode é ficar, de fato, demorando demais, né, não faz muito sentido. Mas, enfim. Durante o mês de junho, a gestão visitou importantes regiões produtoras a fim de monitorar as operações vigentes e prospectar novos negócios. Está aí, né, a diferença aí de originação e estruturação. Para quem não sabe, né, a originação é realmente correr atrás ali do negócio, a estruturação é, de fato, fazer ali, né, as garantias, estruturar como é que vai ser o fluxo e por aí vai. Então, para quem não sabe, originação é realmente correr atrás mesmo, né? Procurar um novo negócio, prospectar clientes, etc e tal. Com a queda dos preços, principalmente da soja e do milho, muitos produtores seguraram as vendas e, em consequência, postergando os pagamentos das obrigações. Aí é que tá, né? Por isso que é interessante que a gente vê esses relatórios aí que vê o ciclo do milho, da soja, da cana, enfim. Porque sempre tem um negócio real por trás, né? Então, crédito, apesar de ser menos arriscado que equity, claro, né? Ainda assim tem um negócio real por trás. Então, é muito importante que a gente entenda aí as dinâmicas e os ciclos de cada um desses negócios. Isso traz um sinal de alerta para a cadeia, principalmente empresas de insumos, cooperativas e revendas. Não foi relatado nenhum atraso nos pagamentos ao fundo e eles estão continuando monitorando perto a cadeia. Inclusive, né, teve aí toda essa questão ali, teve um boato que teria algum problema no fundo, etc e tal, e de fato a gestão já veio mesmo e falou, né, que não teve nada disso, etc e tal. A gente vai falar um pouco sobre isso. A respeito da recuperação judicial por parte da usina Ester, aí fala, né, que a representatividade da operação caiu de 1,2% para 0,9% total do patrimônio do fundo. A gestão continuará adotando todas as medidas necessárias para garantir o pagamento integral do crédito e conta com uma área especializada para esse tipo de trabalho. Em relação ao resultado do fundo no mês de junho, o XPCA apresentou um resultado contábil de 0,11 centavos e um resultado caixa de 0,10 centavos por cota. No comentário do gestor, a distribuição de 0,11 por cota foi comunicada no último dia útil, mês de junho, e o respectivo pagamento foi mês passado, né, 14 de julho. E aqui ele mostra, né, a distribuição por cota, que aqui em relação a junho tem 0,11 centavos e nos 12 meses aqui 0,13 centavos. Né? O que é uma distribuição interessante, inclusive, né? Assim, realmente percentual de dividend yield. É um fundo que ele emprega mais risco, né? Eu, sinceramente, acho que poderia até ter um custo-benefício melhor,
Mas os fiagros estão pagando muito, muito bem, né? Isso aqui a gente não tem dúvida nenhuma em relação a isso. Aqui já mostra, né? Esse gráfico aqui já mostra tudo, né? 1,37%, 1,36%, vai caindo aqui para 1,15%, mas ainda assim é muito, muito alto, né? Assim, acima de 1%. Os fiagros realmente eles estão ali com uma perspectiva muito, muito interessante de pagamentos, né? Eu sou um pouco mais conservador, então esses fundos um pouco mais arrojados eu acabo não investindo, mas assim, né? A gente vê que os fiagros, mesmo os mais conservadores, estão pagando muito bem. Então, isso é muito, muito interessante, né? É que ele fala do ciclo, né? Ele fala da soja, é, até marquei aqui, né? Apesar da produção recorde nos últimos meses, a safra brasileira evidenciou as dificuldades logísticas do país, o que tange ao armazenamento, ó, para você ver, né, como é que é interessante que os fiagros vão vir aqui e eles podem sim, inclusive, melhorar a própria estrutura do país, né? Isso é muito importante. Escoamento dos grãos, cujo reflexo foi uma queda dos preços no mercado interno nos meses de abril e maio. Em relação às cotações, a commodity fechou junho com uma valorização de 17,6% no contrato de vencimento de setembro de 2023, negociado em Chicago. No mercado interno, a disponibilidade do produto e a valorização do real frente ao dólar limitaram os preços de soja disponíveis nas praças das. Aqui eles erraram na ortografia, né? Mas praças produtoras. No milho, para o mercado de milho, no mês de junho foi o palco do início da colheita da safrinha em diversas praças produtoras brasileiras que, apesar da safra mais tardia, vai apresentar ótimas produtividades. Em relação ao boi gordo, o mês de junho apresentou maior sustentação nas cotações do boi gordo comparado com os últimos meses, reflete uma diminuição da oferta de gado, que reduziu o poder de barganha dos frigoríficos junto aos pecuaristas, né? No entanto, a boa escala de abate formada pela indústria abatedora no momento de maior oferta de boi gordo foi suficiente para atender a demanda, ainda descompassada do mercado interno limitando a possibilidade de maior valorização dos preços pagos aos pecuaristas, garantindo ainda boas margens aos frigoríficos com operação ao mercado interno. Em relação ao açúcar e o etanol, no relatório da única divulgado em maio, o Instituto abordou sobre os riscos da intensificação do El Niño, chuvas para o andamento da colheita e moagem da cana brasileira, com possível impacto no tamanho da safra brasileira de cana. Não obstante, o mês de junho apresentou condições climáticas favoráveis ao trabalho de campo, levando diversas consultorias do mercado a revisar suas expectativas de volume colhido acima de 600 milhões de toneladas no Centro-Sul. E aqui, né, que ele já começa a mostrar o portfólio, já tem 86% de alocação em CRAS, né, certificado do agronegócio, tem 11% ainda em caixa, né, um valor ainda significativo. E ele mostra aqui, né, porque eu estava falando que ele é um pouco mais arriscado, né, mais arrojado. Ele tem aí um 30% em produção de grãos, usina de álcool e etanol, de açúcar e etanol, perdão, 13%, né, produção de cana aí 11,8%, ou seja, são indústrias aí, né, mais arrojadas, que precisam realmente aí de um conhecimento mais relevante no agronegócio. É proibido investir em fundos que tenham produtor de grãos, etc e tal? Não, de forma alguma, tá, pessoal? Mas é sempre ali evitar você concentrar ativos na sua carteira com percentuais muito altos. E nos fiagros, como ainda é uma indústria muito nova ainda, a gente vê que o crédito ele se repete em vários fundos. Então toma cuidado também para não colocar fundos que tenham o mesmo crédito na sua carteira para não ficar uma sobreposição. Às vezes você está achando que está diversificando, mas você não está. Então toma cuidado com isso. Em relação à diversificação geográfica, né, é muito importante essa diversificação no agro. Por quê? Né? Por causa das várias safras, das várias situações climáticas, né? Da perspectiva mesmo do risco do agronegócio. Né? Então é muito importante que você diversifique aí geograficamente. Então isso aqui é muito positivo, apesar de ter uma concentração aqui de 35%. Né? Mais um Fiagro aí que está aí com uma alocação em PCA. Então, aí é um mito que tem, né? Que Fiagro não tem CDI, que não tem IPCA, etc e tal. Esse aqui é um Fiagro, tudo bem que não é o Fiagro que tem mais IPCA na carteira, mas tem aí 12% de IPCA e, claro, a maioria é realmente CDI. De fato, a gente vê essa alocação mais voltada para o CDI no agronegócio, perfeito? Em relação a crédito, a gente viu todo um rumor em relação à AgroGalaxy, mas eu acho que em perspectiva de crédito, comparativamente falando, né, a gente nunca sabe do futuro, etc e tal, mas a AgroGalaxy é uma empresa super grande, super consolidada, etc e tal.
Então teve todo esse boato, assim, mas que, né, até onde a gente acompanhou, não se realizou, né, digamos assim. Então, realmente é um crédito que, na minha opinião, comparativamente, é um crédito interessante, tá bom? Claro, a gente nunca sabe do futuro, por isso que diversificação é importante. A gente vê aqui em termos do PL, né, 4,5%, 2,2%, 1,1%. Né? Então tem aí uma participação no PL. Mas esse fundo, inclusive, né, fazendo uma defesa em relação ao fundo, né, eu falei que ele era um pouco mais arrojado em relação aos produtores grãos, de fato é, de fato é. Mas a gente vê aqui que a alocação aqui do PL, né, tem 7%, 7%. Tem outros fiagros que tem uma alocação muito mais alta, concentrada, né? E esse aqui até que não. Esse aqui já tem uma diversificação relativamente melhor, na minha opinião. Então, esse aqui é um ponto positivo para o fundo, né? Assim, eu ainda acho que o custo-benefício dele, pelo risco, poderia até ser melhor, né? Mas ele tem entregue, tem trazido aí bons resultados para os cotistas, comparativamente. Tem essa diversificação e a XP. Eu sei que o pessoal critica bastante, né? Enfim, não vou entrar em mérito de outros fundos, isso aí é para outros vídeos, né? Mas eu gosto muito de olhar fundo a fundo, entende? Assim, a gestão fez algo ruim naquele fundo ali, então não vou olhar mais nenhum fundo da gestão. Não, é assim que eu gosto de olhar. Em especial, acho que ainda tem pontos a melhorar, como eu disse, né? Mas ainda assim segue sendo um player muito relevante que vale o estudo, né? Vale o estudo com certeza. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa esse like aqui e seja membro do canal, né? Que eu estou fazendo os vídeos também muito a pedido do pessoal que são lá, que estão lá no nosso grupo VIP. Show de bola? Tamo junto e até o próximo vídeo.